O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Salve, salve! Muito bem-vinda a mais uma edição do Central Cine Brasil, programa de número 241 do nosso encontro semanal em podcast para tratar do cinema brasileiro. E nessa semana a gente fala de Receba, filme de Pedro Perazzo e Rodrigo Luna, e O Dia da Posse, longa de Alain Ribeiro, ambos em cartaz nos cinemas. Eu sou Paulo Júnior, começo tratando de Receba, filme baiano que passou pelo Cine PE, onde foi muito premiado, passou também pelo Panorama Coisa de Cinema, em Salvador, chegou às salas em 24 de outubro e tem roteiro baseado em A Guerra dos Bastardos, livro de 2007 da escritora Ana Paula Maia. Receba nessa virada para novembro, nesses primeiros dias do mês. Está em cartaz em Aracaju, João Pessoa, Manaus, Rio de Janeiro e Salvador. E no domingo da semana que vem, dia 10 de novembro, tem uma sessão especial com um debate no Cine Sátiros Biju, em São Paulo, às 3h30 da tarde. A sinopse é a seguinte: Amadeu precisa de dinheiro, ele e Gina, sua namorada, estão numa enrascada e o destino lhe sorri quando encontra uma bolsa recheada com uma pequena fortuna que ele acaba escondendo. Agora, Gina precisa descobrir onde Amadeu guardou a bolsa, mas ela não é a única nessa caçada. Já O Dia da Posse fez estreia em 31 de outubro, 3 anos depois de rodar festivais, ainda em tempo de pandemia, alguns online, alguns presenciais, aquela coisa. Passou, por exemplo, pelo Olhar de Cinema de 2021, lá em Curitiba, e o documentário tem Brendo, que quer ser presidente do Brasil. Enquanto esse dia não chega, ele estuda direito, faz vídeos para as redes sociais, sonha com novas conquistas e se imagina num reality show, isso durante a pandemia. O Dia da Posse está em cartaz em Aracaju, Balneário Camboriú, Belo Horizonte, Brasília, João Pessoa, Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória. A gente começa então com uma conversa com os diretores de Receba, Pedro Perazzo e Rodrigo Luna. Vamos ouvir. Amor, desculpa a demora, mas consegui. A gente vai ter a grana. É muita grana. Não me procura ainda não. Vem por vazada aqui de casa. Eu te ligo. Aqui estão alugando o quarto, não? A gente tá lidando com um sujeito muito astuto. O cara matou Salvatore, na cocó, sem deixar rastro. Roubou meu pó. Trouxe? Trouxe 3 quilos. Essa porra vai salvar minha vida. Relaxa, irmãozinho. Cabeça de gelo. Vai dar tudo certo. Você pensa que esse povo tá ali ajudando, mas eles estão querendo lhe foder. Vocês vão caçar esse filho da puta até o cu do mundo. Ele e qualquer um nessa cidade que tenha ajudado esse corno. Caralho! A gente vai fazer isso com calma. Ninguém vai fazer nenhuma besteira nem passar perna no outro aqui. Estamos então numa chamada com a dupla de diretores de Receba. Tudo bem, Rodrigo Luna? Tudo bom? E aí, pessoal, beleza? Maravilha. E Pedro Perazzo, como vai? Oi, Paulo, tudo bem? Prazer, obrigado pelo convite de estar aqui com você. Queria começar falando com vocês sobre como vocês apresentam esse projeto. O nome já traz uma interjeição, um termo muito popular. Eu gosto também que a própria cara do filme, quem acessar aí o Instagram, Receba o filme, vai sacar que também tem essa coisa bem direta ali nos personagens, numa caixa de texto grande, e o próprio nome é um nome muito instigante, né? Ainda que talvez alguém possa, à primeira vista, não ser um público exatamente de um filme policial. Eu fico muito curioso como o título e a cara do filme, os materiais de divulgação, podem nos levar também para um outro caminho. Queria começar ouvindo vocês um pouco sobre isso. Fiquei com essa impressão desse interesse de fazer um cinema popular, um cinema que chegue nas pessoas, mais do que, às vezes, um cinema de gênero,
Claro, estou fazendo uma divisão aqui um pouco grosseira, né? As coisas podem se misturar, mas mais do que às vezes um cinema de gênero, para quem conhece esse tipo de história que a gente vai falar um pouco mais dos livros da Ana Paula Maia. A gente sempre quis fazer um filme policial com todos os elementos que os filmes policiais têm, assim, tem tensão, tem reviravolta, tem perigo, tem surpresa, mas ao mesmo tempo a gente queria ser popular, a gente queria fazer um cinema de entretenimento que alcançasse um público amplo, e que as pessoas se divertissem assistindo. E aí a nossa intenção desde o princípio era misturar um pouco esse cinema policial, essas convenções do cinema policial com humor também, até pela o próprio jeito de ser que a gente vive em Salvador e das pessoas. Tem todo um humor até nas situações mais absurdas, e a gente queria levar isso para o filme também. Então, apesar do filme ter violência, ter perigo, ter morte, ter todas essas coisas de um filme policial, ele é bastante divertido. E foi um lugar que a gente mirou desde o começo do projeto. Talvez falar do título, né? Porque o título, a gente quis que fosse um título com uma expressão soteropolitana baiana mesmo. A ideia que eu recebo foi a que melhor sintetizava essas reviravoltas que tem no filme. Legal. E o que adaptar essa história para uma realidade baiana, para Salvador, traz ou salta aos olhos logo de cara para vocês na hora de construir o roteiro, na hora de imaginar o filme? Claro que a Bahia é cercada de muito estereótipo, é cercada de uma visão turística que, enfim, não vamos se alongar aqui muito, não vamos ter tempo para se alongar muito sobre as formações dos lugares e das particularidades brasileiras, mas que Salvador é essa e que responsabilidades isso traz na hora de bancar que, olha, a gente vai trazer essa história aqui para o nosso lugar, o que não pode deixar de ter? A gente sempre quis fugir dos clichês da cidade, né? Então, Salvador é uma cidade muito retratada na mídia, na imprensa, e a gente queria fugir dos clichês, de representação das pessoas e dos clichês de paisagem, de cenários, né? Então, o nosso filme vai para uma Salvador urbana e distante da praia. Então, não tem mar no nosso filme. E, ao mesmo tempo, isso foi uma coisa que a gente, percebendo nas sessões que a gente fez em Salvador, que a gente tinha acertado, as pessoas que são de Salvador conseguem se identificar com o filme, mesmo sem ter essas imagens icônicas da cidade. E isso passa muito pelo modo como a gente trata os personagens, eu acho. Assim, a trama, ela se desenrola, né? O enredo todo acontece em Salvador, mas além do linguajar, que é muito característico da cidade, o jeito da cidade se comunicar de um modo, nesse recorte que a gente faz da cidade de Salvador no filme, tem essa coisa do humor que volta e meia a gente vê viralizar no Twitter, coisa assim, trechos do telejornal local de Salvador, porque as pessoas podem estar ali nas piores situações, nas maiores ciladas, e na hora que elas vão dar entrevista para o repórter que está ali caçando uma sonora, sai alguma coisa sarcástica ou debochando daquela bagunça toda que está ali na reportagem. Então, tem um jeito do soteropolitano de encarar as mazelas, assim, que eu acho que a gente captou no filme. Então, mesmo em momentos muito tensos, sobra alguma coisa de humor e de deboche, que é muito característico de Salvador. E acho que quando a gente faz essa decisão de trazer para Salvador, a gente queria fazer um filme que fosse daqui mesmo, até porque a gente estava pleiteando um edital daqui da Bahia, né?
Então a gente queria muito que fosse um elenco e uma equipe e um jeito de fazer que fosse o nosso jeito de fazer aqui da gente. E que isso também se reflete no filme que a gente tava, na história que a gente estava contando. Porque no momento que a autora, a Ana Paula, ela é carioca. Então, embora o livro não diga onde é que se passa, provavelmente deve ser no Rio de Janeiro, alguns lugares podem ser a Lapa, coisa e tal. Daí na hora que a gente traz para cá, só de trazer para determinar que é em Salvador, já meio que muda tudo. Muda o jeito que os personagens se movimentam, o jeito que as tramas vão se desenrolando. E daí a gente acha que isso era importante para ter esse DNA da Bahia. Nesse caso, eu fico pensando que essa história em si, né, o livro A Guerra dos Bastardos, ele é uma história mais realista, de certa forma, né, mais urbana, e como você disse, num cenário não definido, só que um pouco mais palpável, digamos assim. Isso se reflete também no filme, e eu queria saber como que o roteiro e a inspiração a partir dessa história foi bater na preparação dos atores e na escolha do elenco, que eu acho que eles estão muito, muito firmes nessa realidade urbana mesmo, né? É uma história muito, muito palpável, muito cotidiana, e que eu acho que, enfim, qualquer pessoa que vive no Brasil consegue se identificar com essas situações e com as pequenas ironias que estão ali o tempo todo passando pelo filme, né? Ironias de uma certa vida urbana que pode se reproduzir nos grandes centros brasileiros. Como que o roteiro e a inspiração dessa história, desde que vocês resolveram trabalhar nessa história da Ana Paula, foram chegar nessa preparação, nesse tom do filme? A gente fez um filme em que os personagens estão todos com a corda no pescoço, né? Tá todo mundo ali tentando salvar a própria pele. A questão do dinheiro é a tábua de salvação, é o que eles pensam que é a tábua de salvação para todo mundo, e no fim é sempre uma grande ilusão e uma grande cilada, né? Então, todo mundo que pensa que se deu bem no filme toma uma rasteira da vida, e aí o título faz todo o sentido em relação a isso. Então, a gente, quando traz os atores, a gente escolhe trabalhar com esses atores, e o nosso norte é esse. Os personagens, eles tá todo mundo à flor da pele ali, tá todo mundo com a corda no pescoço, precisando se salvar em alguma medida. Então, desde os dois principais que estão ali precisando de dinheiro e acham a bolsa, o personagem do Amadeu e Gina, até os policiais que fazem bico pro traficante, eles estão todos precisando resolver alguma coisa, senão eles vão se dar mal. Então, esse sentimento de urgência era uma coisa que norteava o nosso trabalho com o elenco. Assim, tudo era urgência, ninguém tinha tempo a perder, ninguém tinha tempo para ficar de bobeira. E aí a gente sempre fala duas coisas, assim, que uma é que o trabalho da gente como diretores passa muito por escolher bem o elenco, assim, isso é meio caminho andado para a coisa ficar legal, porque faz toda a diferença. Então foi uma preocupação que a gente teve, que era de trabalhar com atores que a gente gostava muito, que a gente admirava, independente do tamanho do papel. Então a gente tem ali 5, 6 personagens maiores que tem mais tempo de tela, e tem vários personagens que tem 2, 3 cenas, mas a gente sempre botou na cabeça que a gente queria convidar ótimos atores e atrizes para esses papéis também. Então foi isso que a gente fez, e acho que foi uma decisão que foi muito boa para a gente, porque o filme, o elenco é uma das forças do filme, mas também a gente saiu do filme com a sensação de que a gente queria fazer mais filmes para usar aqueles atores que a gente só tinha usado em 1 ou 2 cenas em papéis maiores, porque todos eles eram muito bons. E eu acho que teve isso a gente teve atores muito, muito bons fazendo papéis muito pequenos, e acho que todos os atores e atrizes entraram nessa para tentar viver essa Salvador, essa Salvador que a gente estava tentando criar. E
foi massa de trabalhar com. Você vê que estava todo mundo muito empenhado em dar vida a esses personagens, por menor que fossem. Pra você ver como cresce um papel, né? Um papel mesmo pequeno, quando o cara se joga, quando o cara vem pro jogo, quando o ator ou a atriz vem pro jogo, fica melhor, fica massa. E a gente tinha também outra certeza, que era que a gente queria trabalhar com o elenco todo local. Então, os atores são baianos, são de Salvador, e os que não são, fizeram carreira lá. Então, isso, até pela autenticidade que a gente queria ter na tela, isso era muito importante para a gente. Então, a gente também usou, quem conhece a Bahia é um celeiro de grandes atores e atrizes, que alguns já nacionalmente conhecidos, mas tem muita gente que está lá ainda fazendo teatro, fazendo TV, fazendo cinema, ainda localmente, que são muito fortes. Então, no nosso elenco é um dream team das artes cênicas baianas, assim, é muito notável o que a gente conseguiu de elenco e a gentileza mesmo de grandes atores que toparam fazer o filme, que entraram junto com a gente, mesmo em papéis que não eram os principais. Isso para a gente foi muito gratificante, assim. Muito legal. Você estava falando dessa força e desse abraço local também. Eu até me surpreendi, dias atrás, vi uma postagem do Bahia nas redes sociais, né? Convidando, acho que um tipo de desconto para o sócio do Bahia. Até baseado nisso, como que vocês localizariam o Receba numa cena atual, seja pensando Salvador, Bahia, Brasil? Quem seriam as parcerias intelectuais, digamos assim, aqueles filmes que vocês também curtiram assistir recentemente, ou diretoras que vocês ficam a fim de saber o que estão fazendo? Como que vocês colocam o cinema de vocês atual, a partir do Receba, dentro de uma cena do nosso cinema? Só falando a coisa do Bahia que você citou, isso foi uma parceria que a gente conseguiu fazer com o Bahia, porque, enfim, é muito difícil levar público para o cinema, sobretudo o cinema brasileiro, e ainda mais o cinema brasileiro independente de baixo orçamento, né? Então, a gente está tentando essa mobilização de público, fazer as pessoas irem para a sala de cinema, e um caminho que a gente encontrou foi essa parceria com o Bahia, que aí amplia a nossa divulgação para um universo de sócio que eles têm muito grande. E, enfim, é uma das tentativas que a gente tem de levar mais gente para o cinema. E aí você falando aí de como a gente posiciona, né, o filme, eu acho que o Receba ele segue uma linha de filme policial, de filme de gênero, que já foi mais forte até no Brasil e na Bahia. Assim, a gente segue uma linha aí do cinema de Roberto Pires, que fez A Grande Feira, Tocaia no Asfalto, que eram filmes que no tempo deles trabalhavam com os códigos ali do filme policial, do filme de crime da época ali, está falando de final dos anos 50, início dos anos 60. E aí eu acho que a gente segue essa linha atualizando as referências, então a gente já vai para um mundo que as nossas referências passam lá pelos irmãos Coen, Fargo, Gosto de Sangue, até Tarantino também, que é uma coisa que as pessoas associam bastante também a Receba. E acho que a gente entra numa tradição de cinema policial brasileira, contemporânea, que tem alguns filmes assim que me vem à cabeça, que eu gosto muito. O Lobo Atrás da Porta é um filme que já deve ter uns 10 anos aí, mas que é um filme de crime, um filme policial que eu acho muito bom. Tem uns outros cineastas que trabalham muito com cinema de gênero, o Kleber Mendonça com Som ao Redor, até com Bacurau também, enfim. São filmes que vão trabalhar essas convenções de determinados gêneros, esses códigos, mas de uma maneira abrasileirada, digamos assim, e que acho que Receba vai por essa linha também. A gente tem muito referencial do cinema policial norte-americano, mas não tem como a gente fazer
transpor um filme, um gênero norte-americano para o Brasil sem adaptar para nossa realidade, que é uma outra realidade de crime, de polícia, de cidade. E acho que é isso que a gente, em Receba, tentou fazer. Queria entender um pouco como que vocês chegaram até o livro. Acho que é interessante também, para quem está ouvindo, saber um pouquinho de bastidor, né, de esse interesse. Um roteirista vai lá, faz uma parceria, inscreve no edital, às vezes precisa comprar já os direitos de antemão para reservá-lo. Curioso também que acaba de sair um outro filme, né, também de uma obra da Ana Paula, Enterre Seus Mortos, do Marco Dutra, passou aí pelos festivais, passou no Rio, na Mostra de São Paulo. Enfim, conta um pouquinho pra gente como que se deu essa... Vocês já conheciam a autora? Vocês leram e foram atrás? Como é que foi? Eu li o livro na época que lançou, então deve ter aí uns 15 anos ou um pouco mais. E desde que eu li, eu achei que dava um filme, assim, achei um livro com a trama legal, enfim, personagens legais, e achei que dava um filme. E continuei lendo até outros livros de Ana Paula, até que em 2016 eu apresentei um primeiro esboço de argumento para a Luna e para a Flávia, nossa produtora executiva. A gente estava envolvido num outro projeto que eu e Luna estávamos fazendo juntos também, e Flávia como produtora. E apresentei esse argumento para eles, para a gente entender junto se de fato dava um filme possível da gente tentar viabilizar. E nessa época surgiu o edital do FSA, junto com as secretarias estaduais de cultura de cada estado do Brasil, que eram os arranjos regionais. Então, a Ancine botava uma parte da grana, a secretaria complementava com outra parte, e aí, diante desse edital, a gente inscreveu esse filme, esse projeto. E, enfim, como o tempo do cinema e do financiamento público é largo, a gente inscreveu ele por aí em 2016, 2017, foi contemplado em 2018, até receber o dinheiro, e a gente foi filmar em 2019. Então, só aí já foram uns 3 anos. O que era um baixo orçamento em 2016 era um menor ainda em 2019, né? E assim foi. E aí filmamos. Mas começa dessa minha leitura, por acaso, enfim, uma leitura por lazer e não por prospecção de projeto, do livro 15 anos atrás. Foi um processo longo, assim, a gente não conhecia a Ana Paula, aí a partir do momento que a gente entende que esse livro dá uma história, dá uma adaptação legal para Salvador e tal, a produtora foi atrás, os direitos estavam livres, e aí a gente não tinha dinheiro para comprar os direitos, então a gente faz um acordo com ela, com foco no edital que a gente queria participar. Se a gente ganha, ela libera os direitos para a gente participar do edital. Se a gente ganha, a gente efetua a compra, né? E se a gente não ganha, fica tudo por isso mesmo, cada um segue seu caminho. E aí, nesse caso, a gente deu sorte de ter ganho. E deu sorte que ela tinha acabado de fechar um contrato de exclusividade com a Globo. Mas ela foi bem gentil e conseguiu manter o acordo no mesmo acordo que a gente tinha feito do edital. Para fechar, gente, como que tem sido vivenciar o Receba na telona? O que vocês deixariam numa mensagem nesse sentido de finalmente ver o filme estrear? E acho que uma coisa, principalmente nessa relação que vocês trouxeram muito forte em todos os materiais do filme, também aqui na conversa, de ser um filme com elenco local, de querer trazer essa história também para Salvador e de certa forma, bancar também essa coisa que ela não é limitadora, longe disso, mas que ela descentraliza um pouco o nosso olhar, né? Ou pelo menos, aí falo por mim, né? Eu como eu sou um paulista, fui algumas vezes já à Bahia, inaugurar um novo olhar mesmo para algum lugar, né? O que é sempre muito interessante no cinema, quando a gente viaja pelo Brasil por meio do cinema feito pela gente mesmo. Enfim, o que vocês têm sentido do que Receba tem mostrado aí para a galera? Acho que Receba é a concretização de um sonho, assim. Eu e Luna,
a gente se conhece por causa do cinema, pelo interesse por cinema, pela paixão por cinema. Então, a nossa amizade já tem uns 25 anos de amizade, é forjada em torno do cinema, e aí a gente passa a trabalhar com isso e começa a trabalhar junto em vários projetos. E aí culminar no longa-metragem e conseguir lançar esse longa-metragem nos cinemas é a realização de um sonho, assim, é uma emoção de estar realizando alguma coisa e de estar colocando isso para o mundo. E acho que a gente conseguiu algumas coisas que a gente se propôs na realização do filme, que era essa integração com Salvador, esse espírito de pertencimento com a cidade, e a cidade na tela, e a cidade e os habitantes da cidade na equipe também, né? O nosso cinema de Salvador, o cinema da Bahia. E acho que a gente conseguiu isso. E é muito bom quando as sessões que a gente fez em Salvador, seja na pré-estreia ou em algumas sessões especiais que a gente teve ao longo do tempo, é muito bom ver as pessoas se identificando com o filme. Isso traz uma satisfação gigante para a gente, assim, num sentido de dever cumprido, que a gente se propôs a fazer. E aí agora é essa luta de distribuição, de lançamento em sala comercial, que é uma luta muito ingrata, assim, é uma realidade muito dura, mas a gente conseguiu entrar em 8 cidades do Brasil na primeira semana, viramos agora a segunda semana, a gente está em 5 ou 6, então a gente está nessa guerra aí contra Venoms e Coringas e tudo mais, mas o nosso objetivo é fazer com que o filme seja visto. Então, o que a gente conseguir também de sessão extra, de sessão em mostras, sessões em cineclubes, o que aparecer a gente está topando. E a gente tinha uma curiosidade de saber como o filme ia bater no resto do Brasil, porque eu só consegui uma sessão em Belo Horizonte, nesse circuito de festivais, e foi muito massa. Foi muito massa ver com um público que tinha gente do festival, que era de vários lugares do Brasil, mas também tinha uma galera de Belo Horizonte, e ver que funciona, ver que as pessoas conseguem reconhecer esse tipo de cidade, esse centro que parece com o centro de muitas cidades. E mesmo sendo esse filme que tem esse DNA baiano, ele consegue ser universal e bater bem. E isso que o Pedro falou é bem isso mesmo, do sonho, de que a gente sofre tanto para fazer, é tão difícil, esse filme levou 10 anos para entrar em cartaz, pra gente conseguir botar numa sala de cinema. E daí ver o cartaz ali do lado do Venom, do lado do Coringa, e sabendo que a gente está lutando por esse espaço e está conseguindo, é massa, é bom demais. Você só vai dizer o nome do sacana que vendeu essa belezura pra você. Eu tô em dia com o pastor. Pombo sujo da desgraça. Gina, deu certo, meu amor. Encontra que eu te explico tudo. Eu vou te mandar o endereço daqui, vem direto pra cá. Apaga essa mensagem, não falar nada pra ninguém, vem direto pra cá. Tchau, tô te esperando. Gina! Eu tô aqui pra lhe propor um negócio. Não é nada do que você já não tenha feito antes. Vai tomar no olho do seu cu, pastor. Você ainda continua envolvida com os caras, né, Gina? Cala a boca, Dionísio. Eu só estou lhe dizendo que essa gente é perigosa. Eu sei! Elvira. E agora o papo que eu tive com Alan Ribeiro e o protagonista de O Dia da Posse, Brendo Washington. Vamos ouvir. Aquele apartamento ali, por exemplo, azul, o que será que eles estão vendo? Ó, já apagaram a luz do outro prédio, do outro apartamento. Eu não tinha essas coisas de ficar olhando. Será que eles pensam o que a gente tá fazendo também? Ah, com certeza. Todo mundo agora se meter na vida dos outros, ainda mais aqui, que a vida dos outros tá transparente pra você ver, quase um reality show. Alan, Brendo, queria começar perguntando sobre como é lançar um filme 3 anos já depois das exibições nos festivais, né? Olhar de Cinema 2021, se não me engano. Com esse tempo de maturação dessa temática da pandemia, fico curioso para saber como que está a cabeça do público hoje para mergulhar novamente naquele período que para tanta gente é tão traumático, ao mesmo tempo que
É um filme leve, que é um filme que não está querendo necessariamente, leve no sentido de não estar querendo necessariamente problematizar ou decifrar, de certa forma, aquela dor que a gente sentiu. Queria começar por aí. Como que vocês imaginam a pandemia voltando à tela em 2024? O que que acontece? A gente, por ter lançado esse filme na pandemia, ele passou muito online. Ele não teve as principais exibições dele, como você citou, a estreia foi no Olhar de Cinema online, em vários festivais de cinema passou online. A gente teve a sorte de uma brecha ali da pandemia em dezembro de 2021. A gente teve uma exibição no Festival do Rio presencial, que foi muito boa. Mas estar voltando agora a apresentar esse filme, teve essa oportunidade através da Lei Paulo Gustavo, é, tem essa vantagem, assim, muitos amigos que não tinham visto no Rio, agora tem essa sessão BH, São Paulo, tal, outras cidades, e fora os lugares que o filme vai entrar em cartaz, a gente tem essa possibilidade das pessoas assistirem na tela de cinema. E eu acho que o filme muda muito, como todo filme, né? Mas esse em especial porque ninguém mais aguentava estar em casa vendo só coisas no computador, no celular. Então, essas imagens feitas na pandemia, numa tela de cinema, ganham outra dimensão, no meu entender. Agora, eu acho que tem uma certa diferença, porque naquele momento as pessoas poderiam ver aquelas janelas, aquelas telas, aquele cotidiano, para quem podia ficar em casa, né? Na época, muito parecido com o que a gente filmou ali. E hoje seria como uma recordação, caramba, olha o que que a gente viveu, né? A gente via um periquito na janela e falava, vai, um periquito. É, conseguia pisar na areia, era um evento. Então, muda um pouco, apesar de não ter tanto tempo, parece que tem mais tempo. Engraçado isso. Algumas pessoas comentaram comigo, caramba, faz lembrar, né, o que a gente passou. Parece um filme distante, uma coisa de época, mas eu acho que tem bastante diferença, mas a oportunidade da gente lançar apareceu agora e, e aí a gente agarrou essa oportunidade porque tínhamos essa vontade de mostrar esse filme por mais um tempo dentro da sala de cinema. Quer comentar alguma coisa? Eu acho que é isso. Eu acho que o distanciamento em relação ao tempo, né, para o evento que foi a pandemia, ele também matura a nossa percepção sobre o filme. Eu reassisti agora na pré-estreia do Rio e eu percebi tanta coisa que na época eu não tinha percebido, justamente por conta desse distanciamento. E é claro, uma das nossas preocupações, né, a gente até falou isso algumas vezes aqui, como o filme é um filme que tem uma carga humorística assim até elevada, né? Uma das nossas preocupações era tratar um assunto tão dramático como é a pandemia, como algo, né, que pudesse ali ser suscetível ao humor. E aí hoje, revendo isso, a gente vê que, na verdade, aquilo era a nossa válvula de escape. Aquela representação da realidade que a gente fazia era uma forma de fugir daquele cenário catastrófico que era a pandemia, enfim, toda a questão institucional e política que o país vivia no momento, né? Então, eu ver hoje isso, de certa forma, até é acalmante, assim, né? Pensar que a gente passou por aquele processo mais delicado que foi a pandemia e as turbulências institucionais. Então, de certa forma, traz assim, é um alívio ver o filme em 2024, depois de tudo que a gente passou. E isso é muito interessante, eu ia falar exatamente disso, desse tom do humor, da leveza, da ironia que tem esse retrato, ao mesmo tempo que, obviamente, tudo muito dolorido e um luto muito grande acontecendo. O quanto que vocês problematizaram essa forma do filme, de fato, à época, o quão direta foi essa câmera, Alan, ou quanto que vocês pontuavam, pensavam, quanto que, digamos, esse clima político, social, esse clima pesado que a gente estava vivendo naquela época, quanto que isso influenciou ou não? Então, a ideia do filme ela vem antes da pandemia, né? Eu queria fazer um filme com o Brendo
que é um processo que eu sempre faço, fazer filmes com personagens que estão muito próximos de mim. E sendo assim, eu tenho acesso a intimidade, a detalhes assim que talvez uma pessoa que não está tão próxima não tenha. E isso me inspira a fazer um filme. Então, essas particularidades dele, de gostar de dar notícia, pronunciamentos, de ter esse tom da fala, né, de improviso e tal, isso era uma vontade. Eu não sei te responder exatamente onde começa o combinado e onde termina o improviso, porque isso se misturou um pouco ali, sabe? Eu tinha mais vontade de fazer tudo muito mais roteirizado. E a gente roteiriza até um certo ponto, porque o Breno não tem muita paciência, ele não tem muita essa vivência do cinema da espera, né, do roteiro, da filmagem. Aí um ano depois ou até mais que fica pronto o filme. Ele é de uma geração, também o filme fala de um encontro de gerações que tem um resultado muito mais instantâneo nas redes sociais, nos posts, etc. Então, essa nossa parceria, essa sua pergunta envolve muitas coisas, né? A criação toda do filme. É, essa nossa parceria se dava ali tentando combinar algumas coisas. Outras também, por a gente ter uma convivência grande, só no olhar a gente já sabia mais ou menos o que um estava querendo e o outro estava querendo, quando o outro já estava cansado. Mas também, em algum momento, eu consegui criar cenas que a gente pudesse usar para o filme e, ao mesmo tempo, ele postar para ter alguma resposta nas redes sociais e isso virar assunto do filme. Então, e tem tudo a ver, né? Quer dizer, essa coisa das telas que a gente estava imerso ali na pandemia, com essa comunicação que era online com o resto do mundo. Então, foi um pouco assim. Já tem um tempo que isso foi filmado, mas o que eu me lembro, a grosso modo, foi dessa questão de tudo se misturar, né? Roteiro, filmagem, improvisos e o cotidiano, de vamos fazer a comida ou vamos fazer mais uma cena? Vamos dormir ou dá tempo de filmar alguma coisa? Ou vamos descansar hoje e só assistir umas séries, assistir uma live? Era tudo, essa negociação toda era misturada. Nisso tem uma coisa, uma cena que eu gosto muito, que é quando você diz, pô, sai com essa câmera daqui, não gosto que feche em mim e tal, que se aproxima. E acho que esse é um exemplo dessa feitura, né? Meio dirigindo, meio brincando, meio deixando rolar também. Eu pontuaria também duas coisas, além do que o Alan falou, que é o seguinte: revendo o filme agora, eu consigo perceber o quão metalinguagem ele é, né? Porque além dele mostrar todo um processo de feitura de um filme durante o isolamento da pandemia, ele mostra claramente essa construção do roteiro. Nessa cena aí que você acabou de falar, por exemplo, isso fica muito claro. Então, eu acho que é isso. A linha entre o roteiro e a cena é um negócio quase inexistente, né? Muito tênue para ser generoso. Então, eu acho que isso é interessante desse ponto de vista estético, também por isso, porque tem um monte de cena que a gente pensou em fazer de forma roteirizada, que a gente fez e gravou, e que depois o Alan na edição não aproveitou, por exemplo, porque as outras que a gente fez de forma mais espontânea ficou melhor para a estética do filme, por exemplo. Então é isso, assim, não teve uma coisa centralizada, né, de olha, faz isso, faz aquilo. Tem uma coisa ou outra, mas a coisa foi acontecendo. E também isso ilustra o que foi esse processo pandêmico, né? Se você parar para olhar o filme, ele não tem linearidade. Não tem assim, ó, eu chego lá na casa e tudo bem que ele termina comigo indo embora com a máscara, aquilo ali marca um momento que diz que, olha, a pandemia continua, eu vou embora, mas aí depois eu volto, né? Depois que os créditos sobem, eu volto para casa, como se era só para gravar a minha saída. Então, assim, essa coisa de perder a linearidade é também de mostrar da nossa coisa sensorial, né? Na pandemia, acho que é uma das primeiras cenas que eu falo, que você acorda tal hora, dorme tal hora, você perde ali a noção do tempo. Então, foi muito isso. O processo de criação do documentário tem muito a ver com o caos que era o processo de lidar com a pandemia, começar, porque assim, a gente achou que seria de um jeito, aí a gente tem que aprender de outro, aí começa a adotar um monte de técnica lá, o Ministério da Saúde manda usar isso, né?
E é isso, assim, acho que é esse caos produtivo que foi. Tá? A gente pensou que ia ficar um mês, né, isolados. A gente ficou só entre a gente quatro. Depois a gente ainda teve isolamento separados também. Legal. E aí, Alan, queria saber, em termos de curiosidade mesmo, de montagem de material, se teve muito material a ponto de ser aquela coisa que quase perde de vista e depois vira uma loucura na ilha de edição, ou se você foi conseguindo mais ou menos ir decupando na sua cabeça o que estava rolando, o que que você poderia compartilhar disso, de chegar na ilha com esse material todo? Tem essa vantagem de eu ser o diretor, o fotógrafo, a câmera e o montador. Então, quando a coisa não funcionava muito, eu parava. Uhum. Por exemplo, a gente tentou fazer uma câmera assim, do Breno ensinando uma coisa de culinária, fazendo uma brincadeira, como se fosse entre um filme e um programa de fazer pratos lá, né? Então não ficou muito ruim. A gente tem essas cenas lá, mas também. Então tem coisas que não entraram, mas o que que acontece? Digamos que tem mais do que metade do material que não entrou, mas são cenas que eu nem olhei muito na montagem, porque como eu participei da filmagem, eu já sabia que não serviam. Então a montagem não virou uma loucura. A montagem, inclusive, é um filme de 70 minutos, né? Ficou ali no limite de não ser um longa, poderia ter sido média. E, e tudo que eu gostei de filmar, que rendeu, tá ali. E o que não rendeu, eu deixei a câmera um pouco mais tempo ligada para a gente entrar em um certo conflito, porque que não estava rendendo, né? Como aquela cena ali do guarda-roupa. O que entrou, na verdade, não foi nem a cena que a gente idealizou, foi a questão por que que a cena não estava dando certo. Porque ele não queria repetir, então isso virou um assunto do filme também. Mas é isso, não tem tanto mais coisa, não. Até porque teve um certo momento que o Brendo ficou de saco cheio do filme. Aí eu comecei a filmar mais janelas, comecei a conversar com a minha família, e eu já estava com a câmera ali empolgado, né? Porque para filmar é um pouco assim, dá uma preguiça de começar. Mas depois do processo iniciado, fica tudo mais fácil. E para a gente fechar, Alan, terceiro filme seu que a gente assiste nesse ano, que eu assisto pelo menos, vi lá no início do ano em Tiradentes, eu fui assistente do Eduardo Coutinho e mais um dia Zona Norte. Claro que tem um pouco de calendário aí, né? Não é que você planejou exatamente que a gente visse todos esses filmes num curto espaço de tempo, mas te ouvi um pouco sobre o momento mesmo da sua carreira, como que esses três filmes se conectam ou se bagunçam para a gente ir acompanhando a sua carreira também, e um pouco dessa coincidência, não é comum a gente ver três filmes do mesmo diretor numa mesma temporada, assim. Eu fiz três filmes que eu lancei no mesmo ano, que foi o Casa Segura, que é um curta, eu fui assistente do Eduardo Coutinho, e mais um dia Zona Norte. A gente lançou os três em 2023. Esse filme, O Dia da Posse, como você falou, ele é de 2021. De qualquer forma, eu acho que é uma produção bastante grande, né? Porque no cinema, para quem não acompanha, às vezes é muito difícil fazer um filme, principalmente de longa-metragem, e as pessoas às vezes ficam anos para tentar captar, depois filmar, depois o processo de finalização. Eu digo que eu tenho uma facilidade, esse filme é um exemplo muito grande disso, O Dia da Posse, que quando eu disse que estava com um filme de longa-metragem, algumas pessoas levaram um susto. Como assim? Um filme do nada? Eu não sabia nem do projeto. Porque tem toda essa parte também, que às vezes um projeto do filme roda bastante laboratórios, né? Lugares para tentar parcerias e tal. Eu tenho essa vantagem de ter ideias e possibilidade por ter uma câmera, de ter um mínimo de conhecimento ali de som, etc., de fazer filmes com poucos recursos, né? Então, é, eu acho que eu tenho uma produção, pelo que as pessoas falam, grande, mas também eu tenho me dedicado só a isso. Então, não fico fazendo filme igual um louco. Os filmes aparecem, um por ano, de 2 em 2 anos, mas é bastante tempo para fazer um filme, eu acho. Bastante tempo para fazer um filme. Por coincidência, esse filme acabou sendo lançado agora, junto com esses outros que eu lancei em festivais. Então, de fato, tem muita coisa rolando ao mesmo tempo.
Mas eu fico feliz, eu estou um pouco cansado esse ano, porque ainda estou montando outro filme do meu sócio. Pretendo descansar um pouquinho, mas eu já filmei um próximo longa, que vai ser o meu quinto longa, que é sobre a expectativa do show da Madonna lá no Rio, que se apresentou a 2 quadras da minha casa, e eu vi a cidade se movimentando de um jeito e pensei, isso tem que ser registrado. E já filmamos também mais um filme sem nenhum patrocínio, por enquanto, sem nenhuma verba. A gente está correndo atrás disso agora, mas que eu sentia que tinha uma urgência de ser filmado, que é um filme um pouco inspirado no processo do Babilônia 2000, que seria a expectativa de um evento que por acaso aconteceu ali em Copacabana também, né? Que era a festa de Réveillon ali da virada do milênio, e no nosso caso é a expectativa do show da Madonna. Na quarentena, o habitual é você acordar meio-dia, almoçar 3 e dormir às 4 da manhã. Vamos ver que notícia você vai dar amanhã. E atenção, porque segundo o Instituto Datafolha, a partir de 1º de janeiro de 2030, o Brasil será governado por um advogado e médico, com uma votação recorde de pouco mais de 60%. Passar pelos premiados da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, os brasileiros que saíram reconhecidos durante a premiação. O melhor documentário pelo júri foi Sinfonia da Sobrevivência, do Michel Coeli. Prêmio do público de melhor documentário brasileiro para Três Obás de Xangô, do Sérgio Machado. O prêmio do público para melhor filme de ficção brasileiro, Ainda Estou Aqui, do Walter Salles. Prêmio da crítica para o filme brasileiro foi para Manas, da Mariana Brenan. O prêmio Abracine de filme brasileiro na competição de novos diretores foi para Intervenção, do Gustavo Ribeiro. O prêmio Paradiso para Malu, do Pedro Freire. E o prêmio Netflix, um licenciamento da plataforma, para Serra das Almas, do Lírio Ferreira. E só fazer um registro de 4 filmes brasileiros que eu pude assistir na reta final da mostra. Primeiro, Ulisses, novo filme do Cristiano Burlan, de passagem aqui também no Central Cine, diretor de tantos filmes, né? Mataram Meu Irmão, Fome, Antes do Fim, A Mãe. O Burlan chega agora com um filme que se passa ali numa São Paulo com Ulisses vagando pela noite, por rastros que vão se apagando, por lembranças. De certa forma, ele está vivendo numa São Paulo ali labiríntica e a gente acompanha essa saga do Ulisses. Filme muito bonito, uma fotografia PB de uma São Paulo com uma iluminação bem interessante. Vi também Oeste Outra Vez, do Érico Rassi, um senhor filme, hein? Que filmaço, mais uma vez, do Érico, lá no sertão de Goiás, com esses homens de vidas amorosas e amizades tão mal resolvidas. Filme que tem o Ângelo Antônio, Babu Santana, o Roger Rogério, o Antônio Pitanga, um ótimo elenco, e que tem essa sutileza do Érico de condensar o filme apenas nessas questões masculinas, né? Um pouco para escancarar essa amargura, essa tristeza, essa vida tão mal resolvida desses homens, e também porque, para deixar bem claro que as mulheres não estão dando a mínima para o que esses homens estão ali sofrendo e se esgoelando, né? Elas não querem participar dessa grande angústia, desse grande rame-rame masculino atrás de seus amores perdidos e de suas vidas sentimentais, amorosas, muito mal resolvidas. Vi também O Rancho da Goiabada, ou Pois é, Meu Camarada, Fácil Fácil Não É a Vida, filme do Guilherme Martins. Acompanha um personagem muito interessante, o Alex. Ele está ali entre o campo e a cidade, está trabalhando com tudo que aparecer pela frente, como camelô, como auxiliar ali numa cozinha, como cortador de cana no interior de São Paulo, e a gente vai tendo esse filme de trabalho acompanhando esse personagem, o Alex, por uma cidade, por um estado de São Paulo muito duro, muito hostil, né? Para uma classe operária lutando, né, por salários melhores e por uma vida melhor de forma mais geral. Muito interessante o retrato que o Guilherme faz desse personagem, o Alex. E, por fim, outro filme que eu gostei demais, Idade da Pedra, do Renan Rovida. O Renan, diretor, ator e último
filme que ele dirigiu havia sido Pão e Gente, já há uns 3, 4 anos, e eu gostei demais do Idade da Pedra, de novo, essa sensibilidade do Renan, esses personagens tão interessantes, essa fábula que ele consegue fazer pela cidade de São Paulo, com muita música, muita poesia, com uma presença mesmo de atuação muito forte, né? Acho muito marcante como um filme que, a princípio, parece tão pequeno, tão singelo, consegue ter um personagem tão marcante, né? A cena inicial do filme, uma dupla de garis na noite paulistana, já é inesquecível. Gostei demais. Registrar as estreias, em 31 de outubro chegou aos cinemas A Vilã das Nove, comédia do Teodoro Popovich, com Karine Telles, Camila Márdila e companhia. Continente, terror do Davi Preto, com a Olivia Torres e a Ana Flávia Cavalcante. Malu, do Pedro Freire, citamos há pouco, protagonizado pela premiada melhor atriz do Festival do Rio, a Yara de Novaes. E em 7 de novembro chega aos cinemas Ainda Estou Aqui, esperado filme de Walter Salles, Arca de Noé, animação do Sérgio Machado, Madame do Rocher, de Dida Andrade e Andradina Azevedo, Jardim dos Girassóis, filme do Marcelo Antunes. E é isso, Central Cine Brasil fica por aqui, a gente chega toda semana numa produção da Central 3, no ar, no seu tocador de podcast favorito e lá no Instagram, Central Cine Brasil. Até semana que vem, tchau!